Olá, queridos alunos do terceiro ano. Estamos novamente aqui para mais uma aula, dessa vez de História. E nós vamos começar a estudar a frente B, do livro 2. Restam 2 capítulos para que eu conclua a frente B. Esses são o Império Bizantino e o Império Muçulmano, que estão juntos em um capítulo. E também nós temos a Idade Média Europeia. Então, como nós temos muito tempo, é evidente que o Enem agora vai ser adiado, espero, né, com um bom senso de todos. Esse vestibular, esse Enem que vocês prestarão deve ser mais ou menos lá para 2037, mais ou menos. Né? Tranquilo para vocês, dá tempo de estudar. Até lá vocês terão aqui uns 40 anos. Então dá para a gente ir mais vagarito, né, um pouquinho mais devagar. E hoje eu vou dividir esse capítulo eu vou dividir em 2 partes. Hoje nós veremos o Império Bizantino, na próxima aula o Império Muçulmano. Fica mais fácil para a gente descrever ambas civilizações, pois elas têm uma repercussão e têm um envolvimento, não só no contexto específico, onde elas se dão, mas também no contexto europeu. Portanto, nós temos que ter uma certa tranquilidade para expor cada um desses nossas civilizações. Lembrando que provavelmente o verão começou hoje, né? Me parece que com esses ventos que sopram do leste para o oeste, provavelmente está chegando a estação da luz. Está um dia lindo lá fora, um céu de puríssimo anil. Mas enfim, estamos aqui na batalha, tentando dar o máximo para vocês, tá, meus anjos? Vou abrir aqui a nossa aulinha. Viva, viva o Império Bizantino. Que império maravilhoso, meninos. Muitas particularidades interessantes. E nós vamos, então, trabalhar e expor cada um desses elementos. Muito bem. Para que nós possamos falar do Império Bizantino, nós temos que determinar... Caiu aqui a luz, meninos, acontece. Problemas técnicos, voltamos aqui. Para a gente determinar a história do Império Bizantino, nós temos que recorrer ao final do Império Romano. Desde Diocleciano, que dividiu o Império em 2 partes, depois em Constantino, que nomeou Bizâncio a Nova Roma, né, a capital do Império Romano, e depois Teodósio, que dividiu entre seus 2 filhos a administração romana, em Roma do Oriente e Roma do Ocidente. Lembrando que a Roma do Ocidente acabou caindo sob as mãos dos germânicos e de outros povos que ali estavam presentes. Só que a Roma do Oriente, onde está Bizâncio, que posteriormente ficou conhecida como Constantinopla, ela vai durar mais 1000 anos. Portanto, é uma história muito rica. Nós temos que contar a partir dessa fragmentação que houve no Império Romano e que deu origem ao chamado Império Bizantino. Muito bem. Eu selecionei algumas características gerais, né, da cultura bizantina para que nós possamos compreender os aspectos que ali rodeavam durante esse período que nós vamos estudar. Primeiro, um ponto está descrito aqui para nós, que era um lugar de efervescência cultural. Existiam tantas línguas e tantos povos que nós poderemos contar quase uma centena deles. Nesse ambiente que hoje corresponde à Turquia, e mais especificamente nesse ambiente onde está presente hoje Istambul, antiga Constantinopla e antiga Bizâncio, havia uma efervescência cultural, uma predisposição ao cosmopolitismo. Percebam no tamanho, aqui eu coloquei algumas línguas que estavam presentes, né, dentro desse contexto. Nós tínhamos o aramaico, o siríaco, o copta, o latim, o grego, os eslavos que chegaram posteriormente. E, além de tudo isso, havia a presença maciça de uma cultura helenística. Então, a profusão cultural, a profusão de ideias dentro desse ambiente era magnífica. Se eu pudesse, nós estudaríamos o Império Bizantino, o Império Otomano também, que
que dá lugar ao Império Bizantino, lá no final do século XV, são culturas lindíssimas, sempre ligadas a uma espécie de sincretismo, dadas as divergências culturais que lá estavam presentes. Okay? Um segundo ponto aqui, nós podemos falar sobre o sincretismo religioso. Por incrível que pareça, no momento em que há essa divisão entre as duas Romas, com Justiniano, com Teodósio, nós temos, ao final desse processo, a prevalência do latim, muito presente a partir da religião cristã. Nós temos também o judaísmo, que está muito arraigado às tradições locais, mas nós temos uma profusão também do politeísmo. É interessante notar que o politeísmo, naquele momento, nessa área justamente do Império Bizantino, ele é diverso, ele é amplo e, obviamente, isso nos traz uma identificação das variedades de culturas que lá estavam presentes. Ok? É interessante lembrar também, nesse terceiro ponto, que todas as áreas que Roma abrangeu durante o seu império, principalmente após Otávio Augusto, né, o primeiro imperador romano, nós temos a instauração da chamada Pax Romana. É interessante voltarmos nesse contexto, porque a Pax Romana permitirá que as áreas que abrangem o Império Romano serão todas elas, além de tomadas militarmente, terão a infusão de elementos administrativos de Roma. A hierarquia política, a hierarquia administrativa, os postos de trabalho, todos eles ligados a uma burocracia romana e que, obviamente, foi absorvida pelos bizantinos. E é interessante notar que isso permitirá que o Império Bizantino, em termos administrativos, ele se dê de uma forma muito parecida com aquilo que os romanos fizeram durante a ampliação do seu império e a dominação de grandes áreas. Muito bem. É interessante também que o Império Bizantino, meus anjos, nesse último ponto, eu coloquei que ele uniu o Oriente e o Ocidente. O que isso quer dizer? Se nós pegarmos a localização de Bizâncio, e depois, obviamente, da cidade de Constantinopla, ela, voltando aqui, ela é um entreposto entre o Oriente e o Ocidente. Ou seja, há uma relação direta de trocas culturais, de trocas comerciais, de trocas, sobretudo, de conhecimento a partir da filosofia e da ciência. Isso nos garante, sem dúvida alguma, uma relação direta entre, uma espécie de simbiose entre aquilo que se produzia culturalmente em áreas do Oriente, estou falando da China, estou falando do Oriente Médio, e aquilo que se produzia dentro de um contexto europeu e até mesmo africano. Então, você tem uma fusão bastante enérgica e eclética de culturas orientais e ocidentais. Mas o que é mais marcante nisso tudo é a relação comercial. É uma relação intensa, visto que, em primeiro lugar, a localização de Constantinopla ela funciona como uma espécie de entreposto comercial dessas áreas. E, em segundo lugar, formou-se uma espécie de bolsão comercial nessas áreas. Então, grandes caravanas que vinham do Oriente e do Ocidente se encontravam no Império Bizantino e lá estabeleciam relações bastante profícuas entre o comércio e a cultura de ambos os lugares citados. Muito bem. Nós temos que fazer alguns avanços, alguns recortes na história. Nós já sabemos que isso é o que pede o protocolo do ensinamento de história no ensino médio. E nós vamos tratar dos imperadores, dos grandes imperadores que vieram ou que foram ou que estiveram presentes dentro do Império Bizantino. O maior entre eles foi Justiniano. Justiniano, filho de Justino, Justino I, que conseguiu
centralizar o poder depois da queda da Roma do Ocidente e conseguiu estabelecer um padrão de governo entre os bizantinos nesse período. Estou falando aqui já do século VI, e evidentemente que Justiniano, entre todos os chamados imperadores e entre todas as dinastias, sem dúvida foi o mais interessante deles e o mais interessante de ser estudado, ok? Vejamos algumas repercussões do governo de Justiniano. Justiniano, logo no início do seu governo, logo nos seus 2 primeiros anos, ele tentou implementar algumas reformas administrativas e impor alguns conceitos sociais dentro do Império Bizantino. Entre eles, há um muito interessante. Nós veremos o conjunto de leis elaborados por Justiniano, e ele estabelece uma ligação entre o modelo administrativo de Roma, mas também a relação cultural, sobretudo na religião. Ele impõe o cristianismo, de certo modo, dentro do Império Bizantino, e ele impõe restrições comerciais a alguns grupos que estão fora desse contexto religioso. Isso gera uma grande revolta em Constantinopla, a chamada Revolta de Nica, em 532, onde aproximadamente 30.000 pessoas são mortas nessa revolta. Justiniano, com mãos de ferro, consegue domar a iniciativa dos seus opositores, que estavam descontentes com o aspecto administrativo, com o excesso de impostos, que estavam descontentes com a imposição religiosa feita por Justiniano a partir do cristianismo e assim por diante. É evidente, com uma vitória esmagadora como essa, Justiniano sai bastante fortalecido e, a partir daí, ele começa a colocar em prática elementos políticos que darão a ele uma centralização eficiente e um governo bastante significativo em termos de produção econômica, cultural e de evolução nas áreas de dominação do Império Bizantino. Muito bem. O primeiro ponto que nós vamos estudar dessa eficiência administrativa, dessas imposições e valores dados por Justiniano, é o cesaropapismo, meninos. É muito importante entendermos o que é o cesaropapismo. É um dos pontos mais cobrados dentro do vestibular, visto que o cesaropapismo, dentro do governo Justiniano, foi a junção do governo, foi a união do poder político com o poder religioso. Essa união entre César e Papa dá origem ao chamado cesaropapismo, lembrando que grande parte dos conceitos administrativos que o Império Bizantino adota vem do Império Romano, ou seja, o César, o grande imperador, e o papismo, ou o Papa, o grande divulgador, o grande anunciador da religião, obviamente, se unem na figura de Justiniano, e Justiniano, obviamente, terá plenos poderes, tanto no que se confere à questão política, quanto no que se confere à questão religiosa. É evidente que o Papa de Roma não vai gostar nada disso, mas isso é um assunto que nós vamos, no decorrer do tempo, tratar com mais especificidade, ok? Mais detalhes sobre o governo de Justiniano. Nós temos um aspecto muito interessante, que foi justamente a expansão territorial. Justiniano, ele tinha em sua mente que, se ele conseguisse organizar administrativamente o governo e unir os pontos mais remotos do Império Bizantino com as outras áreas do Império Romano que já estavam sob a mão dos germânicos, ainda eram instáveis, ele poderia retomar essas áreas do Império Germânico e estabelecer aquilo que foi a Roma em épocas anteriores. Só que, para isso, ele cria um aspecto muito interessante, que é a profissionalização tanto do Exército quanto da Marinha. O desenvolvimento da esquadra naval bizantina é fantástica, não só no seu aspecto do treinamento dos militares, mas também na arquitetura dos barcos. Eles desenvolveram um tipo de embarcação que tinha uma espécie de esporão na frente, uma espécie de
um segmento que ia à frente do barco, como se fosse uma lança, um esporão. Ele tinha um aspecto curvo. Quando eles batiam no barco, os triremes depois eles retomavam para a retaguarda, e o barco que era atingido era todo estilhaçado. Esse barco afundava. Isso permitia que os marinheiros que lá estavam estabelecidos ou conseguissem uma vitória inicial já nessa abordagem, ou posteriormente, enfraquecida a guarnição do adversário, eles conseguiriam penetrar nos barcos e, evidentemente, tomar de assalto os seus oponentes. Então, o desenvolvimento da esquadra naval, o desenvolvimento do exército terrestre bizantino, dada a profissionalização, dado o pagamento do soldo, dado o pagamento de recompensas sobre vitórias, permitiu que, pouco a pouco, houvesse uma retomada de áreas que anteriormente pertenceram à chamada Roma do Ocidente. Ok, meninos? Os adversários mais contundentes que foram que resistiram a esse processo foram os búlgaros, os eslavos, os chamados ostrogodos foram praticamente aniquilados, mas o fato é que o Império Bizantino chegou até as portas de Roma novamente, a Roma do Ocidente, e isso acabou tornando Justiniano um grande herói, não só um herói de guerra, mas também um louvado imperador, assim como eram os imperadores romanos que obtinham vitória lá no Ocidente. Muito bem. Outra marca do governo Justiniano foi a profusão do chamado Corpus Juris Civilis, meus amigos. Para aquele que vai fazer direito, o curso de direito, é evidente que vai estudar as lex, a origem da lex, das leis, e grande parte daquilo que se produz no Ocidente como ferramenta a judiciária está contido no Corpus Juris Civilis de Justiniano. O que foi o Corpus Juris Civilis? Para que Justiniano governasse ou tivesse uma total primazia dentro do Império Bizantino, dada a fragmentação cultural, nós sabemos disso, dois aspectos são fundamentais aqui. Primeiro, uma tentativa de imposição de valores culturais, religiosos, colocando em prática como a religião oficial do Império Bizantino, o cristianismo. Segundo, um conjunto de leis que abarcasse todo o território, que fosse uma ferramenta, assim como era no Império Romano do Ocidente, bastante eficaz. E para isso, o que fez Justiniano? Ele compilou, junto com outros juristas do mundo bizantino, ele compilou todas as leis que vieram do Império Romano e tornou isso um livro que nós conhecemos como Corpus Juris Civilis, e esta obra, evidentemente, tratava de todos os aspectos legais do Império Bizantino, tanto no seu âmbito administrativo, no seu âmbito político, no seu âmbito social, no seu âmbito contratual e assim sucessivamente. É lógico que um livro de tal magnitude atravessou a história e chegou até nós. E esse livro ainda é um aporte para aqueles que vão começar no estudo do direito para entender como se deu a constatação dessa ferramenta e quais os valores que ainda permanecem entre nós do Corpus Juris Civilis. Muito bem. Retomando novamente aqui, agora nós vamos falar com mais ênfase desse processo. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino assumiu uma condição de preponderância, de dominação, como nós vimos, nas áreas que antes pertencia à Roma do Ocidente. Isso deve-se muito a Justiniano, isso deve-se muito ao chamado Cesaropapismo. Porém, o Cesaropapismo não é adequado àquilo que pensavam os homens da Igreja Católica Apostólica Romana. Dois papas, ou a condição do cristianismo estar subjugada ao Papa do Oriente, ou ao Papa bizantino, ou ao sumo administrador do Império Bizantino, vai levar a uma série de confusões, vai levar a uma série de atritos, essas rusgas religiosas entre o Império Romano, entre o Império Bizantino
e a sede papal na Itália, em Roma, vai custar lá no final, anos posteriores, aproximadamente 700 anos após a propagação do césaropapismo, a ruptura da religião cristã. Essa primeira ruptura da religião cristã é muito dura para o cristianismo, e nós veremos as condições dadas para que isso ocorresse. O primeiro ponto foi o cesaropapismo, né? Justiniano concentra em si valores de poder que, obviamente, ferem os interesses da Igreja Católica Apostólica Romana. A concentração de poder faz com que Justiniano mude alguns dogmas da Igreja Católica, entre eles, quando se rezava a missa no Império Bizantino, rezava-se de frente para as pessoas, não de costa, como era no Império, como era no catolicismo europeu. Falava-se a língua na qual estava estabelecida a cultura local, então poderia se rezar em aramaico, em copta, em latim, em grego, independente, isso não interferiria na liturgia, segundo Justiniano. Há algumas relações tortuosas em relação à dogmática do cristianismo. Por exemplo, Justiniano e os bizantinos acreditavam que Deus era apenas luz, era apenas divino, não era um homem. Já no cristianismo ocidental, nós acreditamos que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade. Então você percebe que essas divergências do modelo de aplicação do cristianismo vão levar a conflitos que cada vez mais se tornarão exacerbados dentro do Império Bizantino. Um segundo ponto que nós vamos advertir aqui é a questão iconoclasta. A questão iconoclasta foi o impedimento daqueles que propagavam a religião cristã dentro do Império Bizantino de cultuar imagens. Os chamados iconoclastas, a partir do governo de Leão III, impedem que dentro de igrejas hajam imagens que sejam cultuadas. Então, os santos que são cultuados dentro da Igreja Católica foram impedidos de serem cultuados dentro da Igreja Bizantina. Mais um atrito, mais uma questão de rusga entre ambos os lados, e isso vai se tornando cada vez mais intenso, meninos, a partir do momento em que se dá as relações de divergência iniciadas nas cruzadas. A partir do século XI, os cruzados europeus invadem Bizâncio, invadem áreas que eram dominadas pela região, pelo Império Bizantino, e isso vai esvaziando o bom senso das relações entre a Igreja Romana do Ocidente e entre a Igreja cristã bizantina. E dessas rusgas, desses desentendimentos ou desinteligências, nós temos um final catastrófico. Evidentemente, estou falando catastrófico para a Igreja Católica Apostólica Romana, já que em 1054 nós temos o chamado Cisma do Oriente. O que foi o Cisma do Oriente, meninos? Foi a ruptura, foi o desligamento, foi a cessão da Igreja Católica Apostólica Romana e o advento da chamada Igreja Ortodoxa. Dois papas nesse momento se consolidam, cada um passa a dominar áreas específicas, e até hoje, como vocês podem ver, as coisas não estão muito boas entre eles, né? Percebam, portanto, que a Igreja Romana Católica e a Igreja Ortodoxa, depois vai ser chamada de Ortodoxa Grega, ainda hoje estão separadas entre si, ainda hoje dominam áreas específicas e ainda hoje estão em ruptura. Muito bem, prestem atenção no Cisma do Oriente. No mínimo, um exercício bastante cobrado dentro do nosso Enem, do nosso vestibular. Vamos falar um pouquinho da arte bizantina agora. Coisa maravilhosa a arte bizantina. Eu separei 3 aspectos, justamente nas artes plásticas, na produção material, para que nós pudéssemos entender um pouco da arte bizantina.
A arte bizantina, nos Anjos, obviamente por conta dessa questão religiosa muito profunda, na tentativa de preservar a unidade do Império Bizantino, esteve ligado quase toda ela à religião. Três aspectos são fundamentais nesse processo. Primeiro, a produção de mosaicos. Esses mosaicos religiosos, vocês podem perceber que há sempre a figura do imperador ao lado de Jesus. Essa ligação, né? esse entendimento aparente entre essas duas partes era divulgado através da arte. Os afrescos, que depois serão símbolo da cultura renascentista, ou seja, a produção de afrescos dentro dos templos como um aspecto pedagógico, para que aqueles que frequentassem a igreja entendessem os símbolos cultuados pelos bizantinos depois de serem incorporado pelo Ocidente. Os relevos e esculturas esculpidos em mármore, já que havia uma produção intensa e comercial no mármore. Nós temos uma série de relevos, percebam também que o aspecto religioso está ligado a esse processo. E, por fim, o aspecto arquitetônico. Dizem que a Catedral de Santa Sofia, localizada em Istambul hoje, é magnífica, é belíssima. Você consegue observar isso através de fotos, e é evidente que grande parte do projeto, tirando essas pontas que foram colocadas, né, do projeto inicial feita por Justiniano, tirando essas pontas que depois que o Império Otomano abarcou o Império Bizantino, a religião muçulmana transformou a Catedral de Santa Sofia numa igreja muçulmana. Você vê a cúpula que se estabelece em cima, né, esse domo que se estabelece em cima da igreja, será uma marca significativa da arquitetura renascentista também, e na construção de grandes templos no Ocidente. Essa tradição que vem de Roma, obviamente, estará presente no Império Bizantino e atravessará o tempo na história da humanidade. Por fim, meninos, a derrocada do Império Bizantino se dará em 1453, sob a dominação do Império Otomano. Bizâncio, desde as Cruzadas, está sob um processo de declínio, principalmente econômico. Isso permitirá que outra civilização domine o Império Bizantino e transforme esse império num império chamado de Turco-Otomano. Esse Império Turco-Otomano deu origem posteriormente a um país que nós conhecemos como Turquia. Tudo bem, meus anjos? Foi um prazer estar com vocês novamente. Pratiquem os exercícios e um beijo. Até a próxima.